Seja bem-vindo a mais uma live do Janeiro Branco incrível, onde não temos roteiro, mas temos como convidados terapeutas profissionais da saúde incríveis que podem sim trazer como partilha algo que agrega a sua vida, ao seu movimento de vida atual. E hoje Edna convida a maravilhosa, excepcional terapeuta Sheila. Ela acabou de chegar. Vamos aqui. E ela vai trazer para nós um pouco do que ela vivencia, tanto no seu consultório quanto na sua própria vida, enquanto uma caminhante dessa senda que é aprender o seu próprio valor, o seu próprio poder, se apropriar disso, para então poder só depois entregar algo bom para o mundo, não é? Porque afinal ninguém dá o que não tem. Seja bem-vinda, Sheila. Boa noite. Já agradeço pela sua disponibilidade e tenho certeza que passaremos aqui momentos maravilhosos de partilha e de conhecimento. Agora, por favor, se apresente, Sheila. Boa noite. Obrigada, Edna, pelas palavras tão carinhosas e esse carinho é recíproco. Te agradeço muito, muito mesmo pelo convite e me sinto honrada por estar aqui nesse momento e compartilhar um pouquinho da minha caminhada. E quando você pergunta, né, quando você diz fale um pouco sobre você, é difícil falar de mim sem falar de tantos, porque eu sou uma mistura, eu sou tantas consciências, eu sou tantas experiências que vieram antes de mim, e hoje o tema da live é desvalor e saúde mental, e é sobre isso. Eu busquei muito, e eu busquei fora, sempre fora. Busquei métodos, busquei técnicas, sempre buscando que alguém, né, algum profissional, que alguém dissesse para mim quem eu era. E eu tenho aproveitado todas as oportunidades constantes que a vida tem se revelado para mim, para descobrir quem eu sou. E eu tenho certeza que é uma jornada sem fim. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Então, quando eu olho para aquilo que me constitui, para todos aqueles que vieram antes de mim, e eu vejo valor em cada um deles. E eu pensei que eu ia começar a live já chorando, porque eu não preparei nada, como eu te falei, né? E eu falei que eu só ia falar mesmo com a minha alma, com o meu coração, ia deixar transbordar. Então, eu meditei, eu tomei um banho bem relaxante, e escovei o cabelo, fiz uma maquiagem. E aí, Edna, eu estava pensando nas mulheres que vieram antes de mim e que não tinham tempo para parar e fazer isso. E nesse momento eu estava me amando. E quando eu me olhava no espelho, eu estava vendo cada uma delas. E o carinho que eu fazia em mim, eu fazia em cada uma delas também. Então, quando a gente vai por esse caminho de busca, a verdade é que a gente está tentando se preencher de algo, né? A gente busca se preencher de algo. Porque existe em nós uma dor da separação, mas a verdade é que nunca estivemos separadas, porque a minha avó e a minha mãe se tornam uma só em mim, assim como a minha mãe com o meu pai também se tornam um só em mim. Então, algo que foi transformador na minha vida foi quando eu decidi sair do lugar de dor, dos olhos de quem olhava para tudo isso, ainda querendo entender,
ainda querendo interpretar o destino deles, a história deles, de como foi, de como não foi, e ir para um lugar de amor, e olhando com um olhar, só com um olhar, sem tentar entender nada, sem interpretação, sem julgamento, sem exclusão, sem rejeição. E a partir daí eu diria que um milagre aconteceu, porque eu passei a sentir cada um em mim. E aí a gente acessa recursos preciosíssimos, né? E dentro de tudo isso não é, Sheila, o julgamento, a expectativa, a exclusão, o não olhar, o não compreender, né? Tanta coisa que se passou antes de nós e até mesmo da nossa própria vida, né? Ao longo da nossa vida. E nós vamos caminhando aí e sem ter toda essa consciência que você vem alcançando dia a dia, né? Porque não é nada que acabo, pronto, cheguei. Curado para sempre, né? Cura para Curado para sempre. São muitas curas. E esse para sempre é longo, né? Então, o quanto olhar para toda essa história, olhar para toda a sua vida, olhar para tudo que você tem de recurso interno, e por que não dizer externo também, cessa a necessidade de agregar o valor, né? Você é o que é. Assim como as outras foram o que foram, e a gente não precisa conquistar amor, fazer coisas, não. É de graça, é direito. E onde não é de graça, né? Acabamos caindo no desvalor. E quando a gente teve a ideia desse tema, né? Quando eu convidei a Sheila, isso surgiu bem rapidamente, assim, pra gente. E é até impactante, né? Falar assim, ai, desvalor. Mas quanto a gente faz isso, não é, Sheila, no nosso dia a dia, na nossa vida, esse desvalor, esse não conseguir ver ou sentir o nosso valor, que não precisa ser provado para ninguém, não está aí para ser julgado. Edna vale XYZ, Sheila vale XYZ. Não é? Não se trata disso, né? E o quanto pois, isso adoece. pois é. E em processo terapêutico, e principalmente nas introvisões, né? Ou seja, que é esse mergulho profundo, interno, e permitindo que a nossa alma se revele. E o que constitui essa alma, se não tantas consciências, né? Então, não foi só o que a Sheila interpretou na infância dela, mas numa dessas introvisões também, quando eu acessei uma consciência, eu vi ali uma menina de 8 anos de idade que ficou órfã de mãe. E naquela época, quando o homem ficava viúvo e com tantos filhos, ele acabava deixando esse filho com alguém, com alguma família. E essa menina de 8 anos, ela precisou ser muito útil, porque em algum momento ela interpretou que se ela fosse útil, ela teria valor e ela seria aceita, ela poderia ficar, ela teria um lugar para dormir, para morar, ela teria comida. E essa é a história da minha avó. Então, nós trazemos em nós aquilo que as nossas antepassadas sentiram, as experiências delas também. Porque eu tinha essa necessidade de ser útil. Só que eu fazia de um lugar esperando que o outro reconhecesse o meu valor. Só que não é
responsabilidade do outro reconhecer o meu valor. E se dentro eu sentia que eu não tinha valor, qual era a minha experiência no externo? Por mais que eu fizesse para o outro, não era o suficiente. E aí, nesse momento, a gente pode ficar com raiva do outro. E eu fiquei com muita raiva do outro. Porque olha tudo que eu faço e não reconhece tudo que eu faço. Então, o problema é o outro. Não. Eu sou muito grata a todos os outros na minha vida. Porque todos eles estavam revelando o meu desvalor. Porque eu me desvalorizava. Porque quando a gente tem essa necessidade de provar que a gente tem valor, é porque a gente sente que não tem valor. E aí, o que aconteceu? Com tanta raiva. E olha só, eu tinha que ser boazinha também, né? Para ser aceita, para ser amada, eu tinha que ser boazinha. Então, engole, deixa essa raiva implodir, aí vem a depressão, aí saúde mental, né? Porque começa a desregular todos os hormônios. A boazinha não diz não. Veio a endometriose, veio a adenomiose. Tudo começou a se revelar no corpo físico. O corpo físico também está a nosso serviço para revelar algo que está em desequilíbrio. Então, o desvalor, para mim, é aí o meu grande aprendizado, porque chegou um momento extremamente decisivo da minha vida. Porque não é sobre culpar ninguém. Ninguém tem responsabilidade sobre mim, mas o grande presente foi que chegou um momento de eu olhar para mim. E aí, eu sou muito útil. Eu amo servir. Eu descobri isso em mim. Eu amo servir. Eu amo limpar a casa. Eu amo lavar roupa. Eu amo passar roupa. Eu amo cozinhar. Eu amo decorar. Eu amo decorar uma mesa para servir. Eu amo atender os meus clientes. Eu amo servir. Mas passou a ser de um lugar de amor, de quem transborda. Porque, Edna, quanto amor existe em uma mulher que ela é capaz de tudo para servir. E ela pode fazer isso com amor, ela pode transbordar isso. E eu vi essa grandiosidade na minha avó, assim como na minha mãe. Eu vi essa grandiosidade nelas, naquilo que eu julgava antes fraqueza, porque estão se submetendo aos outros. Eu vi uma grandiosidade naquele servir e naquela entrega, e esse é o meu grande recurso. Então hoje, por mais que eu faça, eu não me sinto cansada. Porque é tão leve, é tão suave, é tão gostoso, porque isso é natural de mim. Só que a grande diferença é que eu sinto isso em mim. Se alguém quiser reconhecer ou não, não tem mais importância para mim. Tá tudo bem, porque eu estou transbordando o meu amor. É o jeito, é o meu jeito de demonstrar o quanto eu amo a vida que eu recebi, a minha vida. Então, essa alegria de servir. E aí, é claro, né? Os sintomas que antes estavam ali para revelar algo tão disfuncional em mim, algo tão doloroso em mim, em nenhum momento eu quis excluir, rejeitar. Muito pelo contrário, eu reconheci tudo isso em mim. E eu acolhi, e eu aprendi, eu precisei aprender a ser generosa comigo. E sem nenhum julgamento também, sem nenhuma crítica, porque eu era a rainha da crítica, do julgamento, sempre me exigindo mais, me cobrando mais, sempre achando que eu não fiz bom o bastante, não foi o suficiente, mas eu precisei reconhecer em mim, mas também em todas as mulheres que vieram antes de mim. E aí o quanto é libertador, né, Sheila? Se sentir o suficiente. Então, se o servir é algo seu, e aí você faz isso de um lugar livre, onde você está servindo, mas porque é seu, e não para aquela pessoa ficar, não para aquela pessoa te amar,
não para aquela pessoa te devolver algo em troca. Você serve porque é o seu natural. E aí tá tudo bem, não é? Porque o desvalor que gera essa quantidade de doenças, não é? Tá ligado justamente a isso, a eu esperar que vai vir. Então, as mães que esperam dos seus filhos retornos, cuidados e tal, têm os seus filhos para não estar só. Ou assim também relacionamentos de casais, amizade. Eu mando uma mensagem para minha amiga porque tá, me deu se eu tô com vontade de mandar uma mensagem para ela de início de semana, eu mando. Pronto, acabou. Eu mandei. Se ela vai me responder ou não, é uma outra história e tá tudo bem. Não vou ficar, ai, gente, olha, falei negócio para ela, falei bom dia para ela, ela não falou para mim. Meu Deus, Ai, que absurdo, que mal que educada. absurdo, que pessoa má, horrível. E aí começa, nasce um monstrinho e esse monstrinho vai crescendo, crescendo, crescendo e às vezes se torna algo que vem só trazer malefício, né? Vem trazer, gera na gente sentimentos desqualificados, né? Ruins. Agora, a oportunidade de se encontrar com esse valor, ao meu valor, eu conheço aqui o meu valor. E até quando a Sheila se apresentou, é algo que eu acho muito interessante, também gosto disso. Não é possível dizer quem sou eu e dizer isso ali em 5 minutos no início de uma live, porque isso é uma construção de uma vida. Uma vida de 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos, ainda chegamos lá descobrindo algo, não é, Sheila? E o quanto é libertador poder buscar os nossos valores e sair do que você acabou de colocar, essa autocobrança. Ela não me respondeu porque eu não fui suficiente. Ele não ficou porque eu não sou suficiente. A minha mãe não me ligou porque eu não sou suficiente. E não é disso que se trata a vida, não é, Sheila? É. E aí, quando a gente está sempre nessa expectativa, nessa cobrança, querendo algo do outro. Então, na verdade, a gente faz desse lugar. Eu faço porque eu quero algo do outro. A relação, ela se torna tão pesada. E para mim é muito, muito claro que todo o externo, ele é só um reflexo do interno. Então, não adianta. Se eu estou exigindo algo do outro, é porque eu sinto que isso me falta. E aí as relações elas não são prósperas. Porque o que é prosperidade, senão eu não sentir falta de nada? Nada me falta. Então eu transbordo a partir de mim, aquilo que eu tenho, aquilo que é possível para mim. Mas eu transbordo. Isso não significa que algo tenha que vir em troca. Não, eu transbordo porque eu tenho. E, e aí o que eu percebi por essa experiência toda. Ó, a Isa escreveu: que tema precioso, vocês são bênçãos. Gratidão, Isa. A Isa faz parte também da minha jornada, do meu processo. Estamos juntas também nesse olhar profundo e nesse desejo de ir além, além daquilo que é conhecido para nós. Sempre nos revelando, nos desvendando um pouco mais. E quando a gente solta, a gente desiste, porque não, a verdade é o seguinte, não faz mais sentido a cobrança, a expectativa, não faz mais. Nós nos tornamos leves, nós nos tornamos suaves. E é aí que vem a grande mágica, né? Porque tudo aquilo que você desejou uma vida inteira, lutou por aquilo, batalhou por aquilo, fez por aquilo, não vinha. Quando você se torna leve, as coisas
começam a fluir, porque de repente você é vista, de repente você está sendo ouvida. As relações, elas são tão leves, elas são tão maravilhosas, mas porque você está ali sem nenhuma exigência, sem nenhuma cobrança. Então, como eu sempre digo, tem muitas mulheres, né? O autoconhecimento é libertador. Então, muitas mulheres às vezes se queixam porque elas não são valorizadas naquilo que elas fazem, principalmente no serviço doméstico. E aí eu sempre digo, você está amando, porque quando tu está cuidando do teu lar, você está amando. Mas por que que elas não se sentem valorizadas? Porque elas não estão vendo valor naquilo que elas fazem. Então, esse servir, ele é tão grandioso e talvez a gente precise reconhecer isso. Porque hoje estamos numa época em que nós estamos valorizando demais o estudo, o diploma, o trabalhar fora, o fazer dinheiro, mas o servir é o servir, é um todo servir. Não importa o lugar, não é, Sheila? Exato, não importa. E assim, Nascer pessoas para todos diferentes, graças a Deus, para cada um servir de uma forma diferente. Eu e a Sheila somos terapeutas completamente diferentes. sim, Completamente diferentes. Assim como as nossas colegas também. E que bom, porque tem pessoas que vão se identificar com a minha forma de uhum, trabalhar, de agir, e outras que vão se identificar com a Sheila. Que maravilhoso! São 7 bilhões de pessoas no mundo. Quanta gente está por aí, não é? Então, é, não, às vezes, essa separatividade, né, que se criou, o quanto isso adoeceu a todos nós. E aí a gente acaba se junta todo mundo. E às vezes a gente confunde, a gente não sabe mais o que é o meu valor interno, os meus valores, e o que é um valor que o outro está me impondo. E aí fica tudo confuso. E aí o valor é aquilo que tá na moda, ou aquilo que alguma grande influenciadora está falando no momento. Então, parece comida, né, Sheila? Um dia ovo faz mal, outro dia ovo faz bem, um dia leite faz mal, outro dia leite faz bem. Gente, só o autoconhecimento, só o autoconhecimento é que vai nos levar a este lugar que a Sheila disse que trouxe tanta paz para ela. É um alívio, não é, Sheila? Pensar assim, é, eu gosto de servir. Isso aí eu não preciso fazer para agregar valor a mim. É meu já. uhum, E tá tudo bem o que o outro vai fazer com isso, não é? exatamente, é bem isso. E aí, quando você fala, né, de que somos tão únicos, né? Então, tem pessoas que vão ressoar com você, outras pessoas comigo, e simples assim, né? Simples assim. E isso te torna muito, muito, muito leve. E teve um momento, e aí, quando eu falei para você assim, espero não começar essa live chorando, porque se é um dos grandes recursos que eu tenho, e que isso veio como um grande presente, é o poder sentir, né? Aquilo que talvez em algum momento foi tão reprimido, eu posso vir e eu posso sentir. E antes, isso que eu achava que era um grande incômodo, esse sentir, na verdade eu vejo isso como um grande presente quando a gente se permite sentir. Porque quando eu me reconheço, quando eu acolho tudo em mim, a verdade é que não tem aquilo que é bonito, nem aquilo que é feio, mas tudo faz parte de mim, tudo está em mim.
E quando eu reconheço em mim, quando eu acolho tudo isso em mim e olho com bons olhos, eu também posso olhar o outro com bons olhos. Então a gente desiste de que o outro seja diferente, de que o outro tenha um valor que eu acredito que tenha que ser aquele valor. E aí é onde surgem tantos conflitos nas relações, seja com pais, com filhos, em relacionamentos de casal. E sabe, Edna, chegou um momento que eu comecei a me sentir muito incomodada, porque eu estava nessa busca, mas eu buscava fora, sempre fora. E aí uma voz falava assim para mim: para, chega. Eu ia abrir um livro, eu vou me matricular em mais um curso. E vinha essa voz: chega, para. Uma voz que dizia assim para mim: tem coisa aí dentro e você precisa olhar para isso que está aí dentro. Você precisa ouvir, você precisa se permitir sentir o que você já é. E nesse momento, talvez, se eu não tivesse toda a jornada que eu tinha até então, talvez eu teria desistido. Porque naquele momento vem de tudo. A gente começa a reconhecer, inclusive, a vitimização, a dramatização, a manipulação, tudo aquilo que fazia para que o outro me visse, para que o outro precisasse de mim. Só que o quanto eu me negligenciava nisso tudo. Então, quando eu pude reconhecer tudo isso em mim, e quando eu pude dizer assim, não mais desse lugar. E eu tinha uma necessidade de mudança. Eu quero mudar, eu quero mudar. Mas aí, é mudar de apartamento, né? É mudar de cidade? Não. Era mudar desse lugar, dessa postura de quem olha para tudo achando que eu não tinha valor. De que eu precisava de todas essas estratégias para que o outro reconhecesse em mim valor. E isso era muito pesado, porque além da depressão, vem também a ansiedade, numa ânsia, numa busca de ser reconhecida, de se sentir importante na vida do outro. Então, são muitos sintomas junto com esse desvalor. E aí, quando a gente desiste disso, né? Porque é tão mais simples. É tão mais simples. Aí eu desisti. Aí eu só queria. Desisto. Desisto de agradar a todos, desisto de talvez querer que alguém reconheça, que alguém venha e fale: nossa, como você é valorosa, olha tudo que você fez, olha tudo que você faz, eu não sei o que, não sei o que lá. E aí parece que. Até porque, né, Edna, quando alguém faz um elogio para você, seja um elogio ou seja uma crítica, não é de você que a pessoa está falando, porque a gente é só um espelho do outro, né? Então, quando a pessoa... Calma, Sheila. Olha, Então, gente, assim, vocês que estão vendo a live, vocês já ganharam a live, já podia fazer parar aqui, porque se você pegar essa informação, você vai passar 10 dias refletindo sobre o que a gente acabou de falar. É a mais pura verdade, não é? E aí é a hora que o alecrim não é mais tão dourado, né, Sheila? Porque aí quando a gente fala assim, ai, quando o outro tá falando comigo, ele não está falando de mim. Ele tá me criticando, essa crítica não é sobre mim, é sobre ele. O oposto também é válido, não é? é Então, claro que a gente sempre tem que se questionar, né? Se algo chega para nós, peraí, o que isso diz sobre mim também, né? Então, se questionar, quem é em mim? Tem algo meu ali, eu vou olhar para isso, né? Mas eu vou olhar para mim, eu vou deixar o outro com o que é dele, mas eu vou aproveitar a oportunidade, porque tudo é oportunidade, né?
Então, tudo que vem é uma grande oportunidade, a gente só não pode ficar nesse lugar de vitimismo. Não, peraí, é uma oportunidade de olhar para mim, o que, que o outro está revelando de mim. Então, início do ano, eu tive a oportunidade de estar com pessoas que eu não estava, assim, há 5 anos. E aí, outro detalhe, né, Edna? Porque a gente está nesse processo terapêutico, daí a gente acha assim, agora é tudo novo. Tudo novo na minha vida, pessoas novas na minha vida, vai ser tudo novo. Mas não é bem assim, não. Porque muitas vezes você volta para aquele mesmo lugar. E aí você tem que se questionar, para que eu estou aqui? Talvez essa nova pessoa sou eu ali, com um olhar com bons olhos, de quem está só sentindo. Como eu sinto quando olham para mim, quando eu sinto quando falam comigo. Como é que eu sinto se me escutam ou se não escutam, mas como eu me sinto ali. O que que eles revelam para mim, o que que eu revelo para eles. E aí muitas vezes algo que você já percebeu em você, que não é no outro, é em você. Digamos que eu já percebi em mim dinâmicas disfuncionais. E eu vejo essa dinâmica acontecendo. E eu posso dizer, e é sem nenhum julgamento, sem nenhuma exclusão, sem nenhuma rejeição. Mas eu posso dizer com toda leveza, não faz mais sentido para mim. E aí é impressionante, Edna, porque você vê uma transformação nas pessoas à tua volta. Porque daí você acha assim, as pessoas mudaram, não, você mudou. Os teus olhos mudaram. Porque agora, se eu vejo o valor em mim, eu também reconheço o teu, né, Edna? Também posso reconhecer o teu, porque eu vejo em mim. Exatamente. E quando a gente começa é, a, a, a se apropriar do nosso valor próprio, isso que você disse fica muito claro. A gente começa a olhar para as pessoas e ver o valor que cada uma delas tem. E aí, Uhum. diante das situações, o que a gente pode fazer sempre cabe são escolhas. O que existe na realidade não são pessoas que não nos valorizam ou que nos ferem. Essas coisas acontecem, mas aí a gente pode fazer uma escolha. Porque o que acontece às vezes é pessoas que já não fazem sentido mais na nossa vida. E tá tudo bem seguir a vida adiante. Às Ou vezes, será que é uma determinada dinâmica não faz mais sentido? Porque, como eu disse antes, às vezes a gente está nesse processo terapêutico e a gente acredita que vai ser tudo novo, as pessoas vão ser novas, vai ser tudo novo. Mas nem sempre. Às vezes é a oportunidade de você viver novas dinâmicas. As pessoas são as mesmas, mas a dinâmica não. Então, o quanto o outro tem ainda para nos revelar, o quanto nós temos para revelar do outro. Então, assim, nada é ao acaso, nada é ao acaso. Então, ainda está ressoando, porque a partir do momento que pronto, agora o que tínhamos para aprender juntos, nós aprendemos. Então, nós seguimos adiante. Ou juntos, ou não, mas seguimos adiante, porque eu acredito que se você me perguntar, Edna, o que é vida para mim, vida é oportunidade. Oportunidade de crescimento e principalmente oportunidade de amadurecimento. Oportunidade de me conhecer. Vida é isso para mim. Então, a gente passa a ver a vida como essa grande oportunidade. e em filosofia, eu gosto muito de uma linha, uma visão que fala que a nossa busca sempre deveria ser pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Isso. E a partir daí, nos tornando sempre melhores, e nada melhor para crescermos do que
sabendo qual é o nosso valor. Então, as pessoas teriam que começar a nos conhecer novamente, porque existe uma visão que algumas pessoas ainda insistem em manter da constelação, por exemplo, de que eu vou fazer uma constelação em uma sala, em um grupo, e alguém lá na minha casa estará mudando completamente de, de atitude, né? Eu vou chegar lá, vai ter um tapete vermelho estendido para mim, porque tudo mudou, porque eu fui lá em um É, lugar e alguém me conduziu. infelizmente foi divulgado muito isso, né? Sim, De que a gente iria constelar para curar o sistema, para curar o sistema familiar. Então, se eu vou lá constelar, eu curo todo mundo, né? do engano, né? Uma vez Aí eu o quero que relatar. muda às vezes o nosso olhar sobre uma situação, a nossa perspectiva de algo. E aí, às vezes, acontece sim, de a gente chegar e ver uma outra pessoa, mas porque nós enxergamos a dinâmica, o que é real, qual é o fenômeno que acontece ali, não é? Sabe, Edna, há, há mais de um ano, há mais de um ano atrás, eu fui constelada. E na época, a consteladora chamou o meu pai, chamou homens ali de bundão. Bundão. E aí, ok, qual foi a consequência disso? Um grande aprendizado. Foi a consteladora que chamou o meu pai de bundão? Ou será que a consteladora só revelou o meu julgamento em relação ao meu pai? Porque eu tive que reconhecer, opa, tá em mim, não tá fora de mim, né? Se algo foi revelado no campo, isso tá em mim. E aí, se fosse a Sheila vitimista, ia dizer, meu Deus, culpa da consteladora, né? O problema é a consteladora. Entendam que tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado. E a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que isso está em nós. Quanto mais a gente resiste de olhar para isso, mais caro custa, né? Porque a gente permanece nesse ciclo de sofrimento e mais do mesmo. E aí, que depois disso, eu aprendi que o campo não aceita desrespeito. E aí, se eu julgo, se isso estava em mim, se o meu pai é um bundão, se os homens são bundões, olha ali a arrogância da pessoa, querendo ser tão grande para mostrar o seu valor, né? Pois é, esse bundão também estava em mim, porque meu pai não está fora de mim, ele está em mim. E foi um grande, um enorme aprendizado. E aí, de novo, essa mudança, essa necessidade que eu tinha de mudança, era de olhar tudo com bons olhos. Quanto amor existe em alguém que muitas vezes renuncia à própria força para que você mostre a tua força. Então, cada pessoa é única, assim como eu acredito que cada sistema é única, cada dinâmica é único também. Não dá para comparar, mas eu vi tanta força, eu vi tanta grandiosidade, e eu tive que um dos meus maiores aprendizados foi aprender a humildecer. Bela palavra essa, Sheila. Humildecer. Porque em uma das lives eu até falei disso, que a palavra autoconhecimento está gerando em algumas pessoas até certo ranço, porque se fala isso o tempo todo, massivamente, e de Uhum. várias formas, e com várias fórmulas, com milagres que, olha,
vem que é sucesso e aqui vai ser tudo lindo e a sua vida vai se transformar e você vai ficar rico, bonito e tudo. Gente, respira e calma. Jogadas de marketing. Isso, gente do céu, eu fico doida. Agora o que a palavra que a Sheila trouxe, eu vou até vou aderir, com licença, vou colocar no meu vocabulário. Humildecer. Boa noite, Andréia. Porque, gente, quanto massacre vem sendo promovido. Ai, com paz, eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim porque minha mãe fez aquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E algo que a Sheila trouxe, que tudo é aprendizado. Tudo é Uhum. aprendizado. Pessoas são capazes de transformar realidades. E transformar, essa palavra, ela pressupõe uma ação, transformação. Transforme a sua ação. E isso é saúde. Fazer movimentos. Às vezes, existem relações que você vai ter que dizer não. Existem relações que não é para dizer não, que é aprender a encontrar ali um equilíbrio e fazer sim mudanças que sempre, sempre vão partir de dentro. Porque não nos é possível mudar o outro. Eu não posso mudar a Sheila. Ainda que seja por amor, Sheila, eu vou te dar um conselho porque eu gosto muito de você. Ai, já começa assim, né? E aí eu digo algo que ela deveria fazer, que eu acho que ela deveria fazer. Não cabe a mim. Mas essa mudança é sempre interna. Então, para você que está assistindo essa live agora, ou que vai assistir essa gravação, eu sinto muito. Acredito que a Sheila também talvez sinta, depois ela vai dizer, mas você não vai mudar o seu marido, o seu filho, nem a sua mãe, nem a sua avó, muito menos a sua bisavó. Você não vai mudar ninguém, e nem eu. Mas eu tenho a liberdade, graças a Deus, de mudar a mim, de escolher onde eu vou permanecer, de escolher de onde eu vou sair. Ah, isso sim eu posso fazer. E para isso, a gente tem ferramentas. Para isso, a gente busca saúde. Saúde. Porque o meu valor me traz saúde mental. Porque alguém pode chegar aqui, agora ou daqui a pouco, e me dizer algo que não sou eu. E aquilo me desestabilizar e eu falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vou mudar tudo porque alguém disse que não é assim. Ou eu posso respirar fundo e dizer, olha, não obrigado. Eu não sou assim, não sou isso e vou continuar eu com o meu valor, apesar da sua opinião. Isso é tão leve. Ai, meu Deus, isso é Não tão é? leve. E não é E esse é o fácil, né, nosso. Sheila? Não é Mas fácil, esse é o nosso. Não, leve. mas esse é o nosso grande poder, né? Eu sempre digo que o nosso grande poder é o poder de escolha. E de novo, né? Quando a gente está nesse lugar de exigência, de cobrança, e achando que o outro precisa fazer alguma coisa para que eu me sinta bem comigo mesma, não é responsabilidade do outro. Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso saber, é sobre mim, né? Então, eu preciso identificar em mim, reconhecer em mim, integrar em mim, porque esse outro que está fora, ele também está em mim. E aí tá aí o grande conflito, né? Porque o outro, ele tá revelando, muitas vezes, aquilo que está mais reprimido em mim, aquilo que eu me
recuso tanto a reconhecer em mim. O outro, ele fica ali revelando, revelando para mim, eu não quero olhar para isso, então ele tem que mudar. Ele tem que mudar, ele tem que fazer diferente, porque eu não quero olhar para isso. E como é leve, quando a gente diz, espera aí, sem julgamento, porque eu também não posso me julgar. Então, não é sobre achar que é bonito, é feio, certo, é errado, não é sobre isso. Mas reconhecer, porque se eu tenho uma determinada atitude, uma determinada postura, é porque em algum momento eu acreditei que era aquilo que eu precisava para sobreviver. Mas agora, com consciência, com maturidade e dizendo sim para as oportunidades para crescer, a partir desse momento, eu posso fazer diferente? Será que é possível? E quanto mais a gente é grata pelo outro, por aquilo que o outro nos revela, vai ficando mais leve também as relações. E aí, como você disse, Edna, não é uma questão de fácil ou difícil, mas é leve. Então, os desafios existem, mas a gente começa a vivenciar esses desafios, mas é de um lugar de muito mais leveza. Até porque de um lugar que você descreveu, que você se permitiu estar, que é o sentir, e aí a gente acaba compartilhando algo na nossa caminhada que é muito semelhante. Eu sempre estive muito aqui, somente aqui. E aí a gente faz aquela desconexão com aquilo que a gente sente. E isso causa uma confusão terrível na nossa vida. Por quê? O sentir permite entrar em contato com essa leveza, porque às vezes algo que parece fantástico, lindo, maravilhoso, pesa no seu peito. E você pode fazer isso aí sozinho na sua casa. Respira profundo, respira profundamente, fecha os olhos, pode ser 1 minuto, e se pergunta: o que está pesando? Seu cérebro não vai te deixar sem resposta. Jamais. A menos que você esteja completamente anestesiado e distraído. E aí já estamos em doença, não é, Sheila? Porque a anestesia, esse não sentir, não permitir sentir, não se ouvir, porque o corpo grita, o seu corpo fala. Às vezes você está indo para um lugar e se você parar e prestar atenção, o seu corpo recusa, o seu corpo dói. Às vezes você está numa relação e você sente que aquilo tem algo errado, você está sentindo, mas aí você fala assim, ai, não, vamos seguindo, vamos continuando, isso aqui é assim mesmo. É tudo assim mesmo. Só que não, né? Porque o corpo vai gritar cada vez mais alto. E aí, sim, Lex, o corpo, ele é perfeito e inteligente. Se existe algo perfeito, é essa máquina aqui que nos deram para habitar. E aí esse corpo, ele sussurra, depois ele fala, mas um dia ele grita. E a hora que ele gritar, você vai ter que correr. Aquela frase que diz, se não for pelo amor, será pela dor. Tem lugares que eu não concordo, mas aqui eu concordo. Se a gente não se dispõe a ouvir o sussurro do nosso corpo que ele está dizendo, quando começou ali pegar aqui na cervical, e aí você começa a dormir de mau jeito. Não tem nada a ver com eu ser extremamente controladora e querer controlar o mundo inteiro. Não tem nada a ver com isso. É que o meu travesseiro é ruim. Ah, o travesseiro, Não é, claro. Sheila? Aquele travesseiro ruim que dói o pescoço. Gente, nunca é só o travesseiro, tá? O É, teu nunca é. corpo está falando.
Tenha sempre isso. Se o seu estômago está embrulhado, se você vomitou, se você teve diarreia, se você está deprimido, se você está ansioso, o seu corpo está falando com você. E a algum momento ele pode gritar. Olha aqui. Alguém já está dizendo que o corpo já gritou muitas vezes. E a, a melhor forma é dar voz para isso, dar vez para isso, dar lugar para isso. A gente não se cura de algo que a gente não reconhece que tem. Então, primeiro você acolhe, você olha o monstrinho, você sente o monstrinho, para depois se despedir dele, ver o que ele tá te trazendo. E esse travesseiro chamado consciência que a Raquel colocou, talvez a gente possa aí fazer uma metáfora, porque o lugar para a consciência falar conosco, não é? É aí, no travesseiro. A sua mente já te fala, o teu corpo já te fala, o seu coração já te fala tudo. Ainda se fosse uma consciência, né? Mas são tantas, uma legião de consciências. Uma legião de consciências. E aí, gente, tá tudo bem. Porque eu, a Sheila, nós temos uma infinitude de problemas. Tenho certeza que o pneu do carro da Sheila fura, tem vazamento lá na casa dela, aqui da goteira, da formiga, e a gente se machuca, o corpo da gente também fala e grita, mas a gente está ali, disponível na caminhada para olhar, dia por dia, o que está acontecendo. E aí eu não me distraio. Aquele fulano fez um negócio para mim. E aí aquela história, né? Eu fico aqui bebendo veneno, esperando que a pessoa vai morrer lá. E ela tá lá só cuidando da vida dela, gente. A gente não tem essa importância toda no mundo que a gente acha que a gente tem. A gente acha que tá todo mundo falando da gente. A gente acha que tá todo mundo cuidando da nossa vida. E às vezes não tá. Às vezes a gente tá aqui, ó, brigando com uma pessoa dentro da cabeça e a pessoa nem tá lembrando que você existe na face da Terra. E você aqui, ó, bebendo veneno. Bebendo veneno. É. É. Bom, a galera já parou de escrever aqui nos comentários. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Pode escrever aqui. Um dia uma pessoa me perguntou assim, Sheila, inveja pega? Aí eu perguntei assim, existe inveja em você? Porque daí ela já te pegou. Nossa, Sheila, você não alivia também, né? Porque não vem de fora, né? Tudo tá dentro. Isso é algo, eu gosto, uma coisa que o professor Neemias fala. Às vezes, as coisas são tão simples, elas são tão ridiculamente simples, que a gente tem a necessidade de complicar, não é? Uhum. E esse conceito que a Sheila já colocou aqui algumas vezes, e eu também, de que o outro sempre está trazendo algo, e de que aquilo sempre mora na gente, nós já repetimos várias vezes, e isso é muito difícil de criar forma na nossa mente, não é, Sheila? Eu tenho certeza que quando você entrou em contato com esse conhecimento, também foi assim, né? Eu também. E isso, gente, eu não tô falando que hoje tá assim. Não, muitas vezes a gente faz alguma coisa e demora dias para você voltar lá e ter consciência. Ai, meu Deus. Oh, eu fiz de novo. Só que isso vai ficando cada vez
vai diminuindo esse tempo. Mas isso não é algo fácil. É o X da questão, é a raiz de tudo. Pegar aquelas situações e olhar para elas e pensar: onde em mim? Onde em mim? Quem em mim? Quem em mim está com inveja? Onde em Uhum. mim tem raiva? Onde em mim aquela coceira, aquela coisa, meu Deus, que raiva é essa? É de quem? Tá onde? Meu estômago tá embrulhado, doendo. O que que eu engoli que, que eu não aceitei, que eu não digeri? E aí depois, qual movimento que eu posso fazer para tirar isso, para liberar isso? Aí entra a gente. É, aí entra a gente. Aí entra a gente para vocês como terapeutas e entram os nossos terapeutas para nós, porque isso é uma via de mão dupla. Não tem alguém. Bom, teve, né, gente? Teve Jesus, teve Buda, teve todas, então, teve esses aí. Mas aqui no caso, no momento agora, 2025, não sei, né? Se tem alguém assim que já iluminou, já transcendeu e saiu desses sentimentos e emoções tão humanos que nos proporcionam crescimento. Não é, chega. É, e depois que a gente começa nessa jornada, é impossível viver uma vida sem isso, né? Porque não faz mais sentido uma vida de acasos, de tanto faz, de sou vítima do meu corpo, sou vítima dos outros, sou vítima do mundo, sou vítima dos meus pais, eu sou uma vítima, né? Não faz mais sentido permanecer nesse lugar. Ou sempre culpando os outros, responsabilizando os outros me devem, os outros têm que mudar. E hoje, quando a gente fala sobre isso, que a gente percebe que qual é o sentido de ficar nesse lugar de vitimismo? Porque que força nós temos? Que poder sobre a nossa vida, sobre nós, sobre as nossas escolhas nós temos, quando nós somos sempre vítimas dos outros? Então, o mundo inteiro precisa mudar para que eu me sinta bem comigo mesma? Que poder é esse, não é? Que não está comigo. É. Então, eu dou na mão do outro o poder de fazer o que quiser comigo. E a gente precisa se perguntar também, né, Edna, quem sou eu na vida do outro? O que está transbordando a partir de mim? O que eu estou oferecendo para o outro? Porque assim a gente se coloca num lugar como se todo mundo tivesse fazendo coisas para mim, para que eu me sinta mal comigo mesma. Mas e eu? Como eu tenho sido para o outro também? Será que, como mãe, eu tô exercendo a função materna ou meus filhos me devem alguma coisa? Como esposa, como companheira, eu estou sendo mulher naquela relação? Em relação aos meus pais, eu estou sendo filha? Então, em cada relação, eu preciso me questionar. Eu estou exercendo a minha função nessa relação? Eu estou no meu lugar nessa relação? O que que eu quero do outro? Mas o quanto eu estou disposta a trocar, o quanto eu sou próspera. Porque quando se fala em prosperidade, abundância, todo mundo só quer saber de dinheiro, né? Mas vamos primeiro equilibrar as relações. Eu sou próspera. Então, como é que você se sente na minha presença? Então, que a gente possa se questionar isso também, né? Quem sou eu para o outro? É que existe algo que eu gosto sempre de lembrar, né? Que a gente sempre deveria ter em mente deixar o lugar melhor com a nossa presença. Deixar um ambiente, um espaço melhor do que ele estava, do que quando a gente chegou. E
E isso talvez não tenha nada a ver com você fazer algo em específico, mas talvez só o fato de ser, de não estar ali cheia de expectativas, ilusões, julgamentos, Uhum. já faz essa mudança. Isso já Sim. reverbera naturalmente. Sem Porque cobranças, né? Sem cobranças, sem controle. isso, porque isso que a Sheila colocou das relações. Gente, relações de pais e filhos, relacionamentos afetivos, relacionamento familiar. Esse relacionamento que é mais próximo, né? É ali aonde existem as provas de fogo, porque é aquele que está ali mais perto, né? É onde a gente se permite mostrar as garras. Às vezes, a gente não vai fazer na rua aquilo que a gente faz em casa, com aqueles que estão É. mais próximos. São, E é são quem conhece o melhor e o pior de nós, né? Vamos dizer assim. E esses dias eu fui para corrigir meu filho num comportamento, né? Eu fui que fui com tudo, eu vou corrigir ele. Naquele caminho de ir com tudo para corrigir ele, eu parei. Mas espera aí, eu faço igual. Disse, não, peraí. Eu primeiro preciso eu fazer diferente para depois. Só depois eu vou poder, filho, tem que fazer diferente, meu amor. Mas primeiro eu que mudar em mim. Então, assim, exatamente. é. Então, que a gente aproveite as oportunidades, né? Para reconhecer em nós, antes de pensar em exigir uma mudança ou algo do outro. É. E isso não está aqui dando permissividade, né? Então, como eu faço isso, eu vou fazer de conta que nem tô vendo lá e não vou falar mais nada. Não é isso que a Sheila acabou de falar. Ela Não. acabou de falar. Eu vi esse comportamento. Como eu preciso fazer a correção do meu filho, que é minha função, eu vou ter que me corrigir primeiro. Exato. Não é? E isso é Exato. difícil, não é? Como é difícil, não é, Sheila? Você se dispor a se corrigir primeiro, como um mestre, né? Que a mãe levou a criancinha, adoro essa história. A mãe levou a criancinha ao mestre e disse: Mestre, diga ao meu filho para não comer tantos doces, porque ele come muito doce e isso faz mal. E o mestre disse: Volte daqui a 30 dias. Daqui 30 dias, a mãe retorna ao mestre. E aí o mestre olha para a criança e diz: Não coma tantos doces. E aí a mãe fala: Mestre, é só isso? O senhor vai falar só isso para ele? E por que então esperou 30 dias para falar só isso? E aí ele responde: Porque eu comia açúcar. Então eu Exatamente precisei isso. parar de comer açúcar por 30 dias para poder olhar para a criança e dizer: Não coma açúcar. Não é? E o quanto é difícil a gente se dispor a se corrigir para depois corrigir o outro. Isso é um exercício. E um exercício de crescimento. Isso é um exercício, acho que a gente poderia colocar, né, Sheila, como um exercício evolutivo, não é? É. Porque se nós somos referência, né? Os nossos filhos estão olhando para nós e fazendo o quê? Né? Se não, Justamente. Na quinta-feira, a live vai ser sobre adolescentes. Olha, nem eu tô querendo. Porque, gente, as pessoas tendem a dizer: o mundo está perdido. Não existe mais saída, não tem mais solução. Agora aqui é daqui para trás, é daqui para baixo. Discordo. Só que o que está acontecendo tem as nossas mãos. A com certeza. juventude perdida, acabada, como as pessoas gostam tanto de dizer, foi criada por adultos. No caso, nós.
Uhum. A geração que está aí, a geração que vem a seguir, foi criada pela nossa geração. Não é possível nos eximir da responsabilidade. E não é culpa, hein, gente? Porque do lugar da culpa ninguém faz nada. Ninguém faz nada culpado. Culpa, remorso, isso aí não resolve nada. Agora, se responsabilizar, como a Sheila colocou, eu vou ter que me corrigir para poder corrigir a criança. Isso é responsabilidade. É. Isso é responsabilidade. Então, talvez, para eu montar uma live que vai falar sobre exercício físico, eu vou precisar colocar o meu exercício físico em dia. Não é? É, porque senão também ninguém vai sentir verdade, né, naquilo que a gente está falando. E aí, assim, como a minha filha gosta de falar, a hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia. A Isa, eu diria que quando identificamos algo em nós e nos propusemos a modificação, esse movimento irá reverberar em nosso entorno. Com certeza, sim. Com certeza, sim. Porque aconteceu isso. Não é? Eu Aconteceu. pensei em falar, e aí eu nem falei, talvez após a Sheila ou eu ou uma outra pessoa fazer a sua própria correção, aquilo já causa uma homeostase no ambiente. É, Ressoa ali e essa correção já nem precisa mais acontecer, porque a exatamente. palavra comove e o Uhum. exemplo arrasta, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, quando acontece essa consciência em nós, e eu acredito que chegou essa consciência, então eu posso olhar para isso, eu posso reconhecer, eu posso integrar. A partir desse momento, eu posso ir além. Algo novo pode surgir. Então, tudo aquilo em volta de nós também faz esse movimento. E a gente vê isso, interage muito, né? A Isa falou, e talvez não haja necessidade de correção alheia, nós lá do grupo, a gente compartilha muita coisa, né? Da nossa vivência e tudo mais, e a gente observa isso e é incrível, é incrível. Em todo tipo de relação, né? Quando o nosso olhar para o outro muda, quando aquilo que sentimos pelo outro muda, né? Quando existe uma reconciliação, quando existe paz em relação ao outro, o outro também passa a vibrar a partir daí, entende? Porque aconteceu aí uma integração. E é aí onde as relações elas se tornam tão leves. E eu acredito que isso é cura, sim. Sim, eu acredito também. E acredito fortemente, visceralmente, em tudo isso que a gente traz, em tudo isso que a gente tenta levar para as pessoas de alguma forma. É que existem caminhos, possibilidades, escolhas, milagre, assim, atalhos talvez não existam, mas existem caminhos. E como são libertadores, libertadores. E essa partilha que nós fizemos aqui hoje com vocês, talvez poderia deixar um exercício muito simples, mas que não deveria ser subestimado. Feche seus olhos, respira profundamente e se pergunta: o que eu quero com cada atitude que eu faço? O que eu quero de cada relação? O que eu estou esperando em troca? O que eu estou buscando nessa relação, nessa pessoa? O que eu estou buscando? O que eu estou querendo receber? As respostas que vêm podem não ser fáceis num primeiro momento, mas elas serão sim libertadoras se você se colocar num movimento para colocar as coisas em uma ordem,
a ordem, existem leis no nosso universo, na nossa vida. Às vezes não é a ordem que a sociedade está colocando para você, mas existe uma ordem dentro de você, uma organização interna, mental, física, emocional, espiritual. Essa organização faz você entrar em contato com o seu valor. E aí sim conseguir transbordar para o mundo saúde. Saúde nas relações, curas. Eu acredito, né, Sheila? Não existe uma cura, né? Existem Não. milhares. A cura da mãe, a cura como filha, a cura como mulher, a cura como irmã, a cura como amiga. A sua cura com o seu espelho, quando você se olha no espelho, ali precisa de. São infinitas curas, mas elas são todas possíveis. Sheila, o que mais você gostaria de deixar para essa galera? Eu sei que ficaríamos aqui horas a fio. Seria um podcast de 3 horas sobre esse assunto. Eu acho que eu já falei bastante coisa, mas como você disse, né, Edna, é impossível a gente só olhar para uma dimensão, né? Que a gente tem esse olhar do todo. O físico, o mental, o emocional, o espiritual, que você se permita olhar para você mesmo. E todas essas respostas, né, que a gente tenta buscar fora, 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 na verdade está tudo dentro. Então esse fora está revelando dentro. Então enquanto a gente não decide olhar para dentro, aquilo que fora está incomodando não vai modificar, vai permanecer. E muitas vezes até piora, né? Vai piorando com o tempo, quanto mais a gente se recusa a olhar para isso. Então, que a gente tenha coragem de dizer sim para nós mesmos e reconhecer o nosso valor. Não, não colocar essa responsabilidade no outro de reconhecer esse valor em nós. Mas esse valor, ele já existe, ele está em nós, que a gente possa se reconhecer com muita generosidade, com muito acolhimento e com muita amorosidade. E valor, o que é valor? Talvez aquilo que é valor para você, né, Edna, é diferente para mim, mas é o diferente, não é o melhor ou o pior, é só diferente. Então, que a gente possa se permitir. Sheila, muito, muito obrigada por estar aqui conosco, fazer essas partilhas do seu trabalho, algumas pessoais, para a gente falar desse tema que é um pouco espinhoso, né? Porque nos leva diretamente para esse olhar para nós mesmos, né? Sim. Tira as responsabilidades e o poder da mão do outro e coloca na nossa. E isso gera responsabilidade. E nem sempre isso é fácil, ou a gente está com uma musculatura preparada para absorver isso, não é? Muito obrigada. E eu espero que, de alguma forma, possamos ter contribuído com vocês. E respiram, se olhem, sintam e ouçam. Ouçam que o seu corpo fala, o seu coração te fala, a sua intuição te fala. Meninas, muito obrigada, vocês que estiveram aqui conosco até agora. E para quem assistiu essa gravação até aqui, aproveite. Aproveite não, usufrua desse conteúdo. Tem informações preciosas nessa live. Mais Obrigada. alguma consideração final, Sheila? Não, só gratidão. Gratidão pelo convite, gratidão por compartilhar esse momento, gratidão a todos que assistiram, que ainda vão assistir e que Deus nos abençoe grandemente. Sempre, Sempre. porque existe Deus e o que vem de Deus. Acompanhe a Sheila, gente, ela é maravilhosa. Obrigada, Grande abraço, Edna. Beijo. beijo.